Olá, você! Continuando o nosso assunto sobre crenças, hoje mesmo eu atendi uma pessoa que a limitação dela é em função daquilo que aconteceu com ela, né? Da história dela. E ali ela conseguiu entender, né? Como que ela pôde... Ela fez um reenquadramento, que a gente fala, né? Da crença dela, né? Ela acreditava que a obesidade dela era fruto de consequências, né, do que os pais deram para ela, né, de uma forma limitada. E quando ela conseguiu ter os recursos dela, né, começou a trabalhar isso com 10, 11 anos, começou a ter ali os ganhos dela, tudo que ela fazia era para comprar comida, ou seja, né, aquilo que fez falta para ela lá no passado é o que ela acreditava que ela criaria uma compensação para que ela pudesse satisfazer e alimentar aquela carência que ela sempre teve, né, acreditando que aquilo foi uma coisa totalmente errada, né, que aconteceu com os pais e era injusto. E com o passar do tempo, ela foi desenvolvendo esse apego por comida, né? Porque ela tinha uma crença de que ia faltar. Então ela aproveitava aquela situação para compensar, de uma certa forma, pelo medo de faltar. Então a mente dela era conduzida a uma escassez de comida e então ela tinha que aproveitar aquele momento para poder se satisfazer de alguma forma. E com o passar do tempo ela percebeu que isso trouxe um resultado negativo, né, diante da obesidade que ela consequentemente adquiriu com o tempo por ter esse pensamento. E é bastante interessante essa situação, porque nós vemos hoje muitas situações idênticas, até mesmo em outras áreas, né, em outras crenças, e de uma certa forma, quando entendida, elas são resolvidas de repente de uma mesma maneira, de repente de uma mesma técnica, do mesmo conhecimento. Então qual que é o valor disso tudo, né? Em aprendermos sobre como nós convivemos isso internamente e trazer essa energia boa que existe entre nós através dos nossos recursos para que a gente possa superar essas situações. Ela passou por um processo terapêutico e com 2 sessões ela conseguiu entender que isso não era necessário, porque a história de escassez do pai dela não é a história que ela vive hoje, e ela conseguiu deixar isso lá no seu lugar, né? Ressignificou isso, é algo muito bacana, né? Ou seja, né, as crenças são generalizadas a partir de nossas experiências. Então, quais foram as experiências do nosso passado que de repente estejam aí batendo forte e você, por não entender ou não conseguir superar isso, né, ele está te trazendo um dano de alguma forma. E a proposta aqui é trazer um pouco mais desse conhecimento, desse desenvolvimento, né, que particularmente eu consegui, e de ressignificar muitas coisas, aprender sobre isso, e hoje ensinar as pessoas a fazerem isso. E eu fico muito feliz quando isso é possível, né? Porque a possibilidade não é do meio que você vive, são das coisas que você pensa. E quando você muda o seu pensamento, você direciona para algo muito bacana. Então as nossas experiências, elas são válidas sim, porque é a nossa existência. Resta saber o como você, o como nós encaramos, o como eu encaro os fatos ocorridos. Quando nós falamos de reenquadrar uma crença, é usar ela a nosso favor, pegar aquilo que não está sendo legal por alguma razão e transformar ela pela mesma razão, porque ela aconteceu, existiu, e esse entendimento faz com que você tenha uma mudança de comportamento, né, da forma como você vê aquilo que aconteceu. Então, essas crenças conectam algumas crenças dos nossos valores, né? Nós acreditamos que aquilo é real, é verdadeiro, é a nossa verdade,
E às vezes precisamos entender um pouquinho nossos valores, né? Se isso é nosso mesmo, se isso é dos nossos pais, ou dos nossos professores, enfim. E entenda que o seu jeito é o jeito certo. Porém, a avaliação é qual o resultado que eu estou tendo por agir e pensar dessa forma. Se for uma forma que eu não esteja tendo o resultado desejado, é muito bacana você procurar entender isso e procurar ajuda mesmo. Isso faz parte do ser humano e ter essa permissão é fantástica porque muda completamente os resultados desejados. Pense nisso.